Esse é o guia completo de tudo o que você precisa saber sobre o casamento no regime da comunhão parcial de bens. Sim, o regime da comunhão parcial de bens tem mais importância do que você imagina, porque há alguns anos ele é o regime legal dos casamentos no Brasil. E o que é que isso significa? Se você e a pessoa com quem você vai se casar, no procedimento de habilitação para o casamento, não escolherem um outro regime de bens ou não estiverem inseridos nas regras do regime da separação obrigatória, vocês vão se casar no regime da comunhão parcial de bens. E quanto a isso, existem muitas consequências para dentro e para fora do patrimônio que você precisa saber antes de optar por esse regime ou antes de deixar as coisas acontecerem e acabarem casando na parcial. A regra do Código Civil, lá no artigo 1658, é a de que serão bens comuns, ou seja, serão bens seu e da pessoa com quem você está se casando, todos aqueles adquiridos onerosamente, a título oneroso, na constância do casamento, independentemente de em nome de quem estiver aquele bem, principalmente se for um bem imóvel. Tudo que for adquirido onerosamente durante o casamento de vocês vai ser repartido entre os dois, independentemente de esse bem, que pode ser um bem imóvel, cotas societárias, um semovente como cavalos, éguas, animais, enfim. E quanto a isso, você precisa entender todas as especificidades das regras do regime da comunhão parcial de bens. E a primeira delas, como eu já falei, é de que não vai importar se esse bem está só em seu nome ou se esse bem está só em nome da pessoa com quem você está se casando, ele vai ser um patrimônio comum se ele foi adquirido durante o casamento na parcial de bens. A primeira ressalva que eu faço para você, dentro dessa regra geral de que vão ser partilhados os bens que forem adquiridos onerosamente na constância do casamento, é a subrogação. Nós já falamos sobre subrogação em outro vídeo aqui no canal, então se você precisa entender melhor, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo para você acessar diretamente. Mas a subrogação implica no fato de que, se você ou se a outra parte já chega num casamento com um bem particular, esse bem continua na parcial de bens sendo um bem particular. Mas, se durante o casamento você ou a outra pessoa vier a vender esse bem que é particular para comprar um outro bem, essa troca de patrimônio é chamada para o direito de subrogação. No entanto, como o patrimônio comprado durante o casamento é presumido que seja dos dois, você vai precisar comprovar que houve a subrogação. Ou seja, você vai precisar comprovar por um documento ou por provas fidedignas em um eventual processo de divórcio que esse bem mais novo foi adquirido com recursos de um bem particular. E sim, é exatamente isso que você entendeu. É você que está alegando que esse bem comprado durante o casamento na parcial de bens tem que continuar sendo particular, que precisa comprovar isso. Então, se você vai se casar na comunhão parcial, ou se você já é casado na comunhão parcial e trouxe consigo um bem particular, no momento de efetuar a troca do patrimônio, você precisa fazer uma ressalva de que está acontecendo uma subrogação, sob pena de, no futuro, em um processo de divórcio ou até mesmo em decorrência do falecimento, precisar ser comprovado que houve essa subrogação. Tudo bem? A segunda situação que é trazida no Código Civil é de que serão bens comuns todo aquele patrimônio que for adquirido durante o casamento na parcial por um fato eventual. Laura, o que significa um fato eventual? Fato eventual é aquele que não depende apenas da vontade, do trabalho, da disposição das partes, mas que depende da sorte, de uma eventualidade. E aqui nós estamos falando sobre prêmios de reality show e nós tivemos recentemente um grande exemplo disso, que foi o caso do vencedor do reality Big Brother Brasil, que precisou repartir o prêmio do Big Brother Brasil com a companheira, que foi declarada companheira por conta de um processo de reconhecimento e dissolução de união estável, porque dentro da união estável não formalizada implica também o regime da comunhão parcial de bens. Essa regra vale para o casamento. Se você, no casamento da comunhão parcial de bens, vier a receber um prêmio de loteria, a receber um prêmio de jogos de azar, a receber um prêmio de Big Brother, por exemplo, caso você tenha interesse em entrar em um reality show, você vai precisar repartir esse patrimônio que foi adquirido com a pessoa com quem você está casado. A terceira situação que implica em um patrimônio comum no regime da comunhão parcial de bens é dos bens adquiridos por herança,
por doação ou por legado em nome de ambos os cônjuges. A regra é que a herança ou a doação, dentro do regime da comunhão parcial de bens feita para um dos cônjuges, vai implicar em um bem particular desse cônjuge. No entanto, caso essa herança, essa doação ou legado, caso isso seja feito em nome de ambos os cônjuges, e para isso é necessário que haja essa ressalva de que aquele é um bem que está sendo doado, de que está sendo herdado em favor de ambos, isso sim vai ser um bem comum, vai ser um patrimônio dos dois. Em síntese, o documento de transmissão, que pode ser uma doação, que pode ser um testamento, vai precisar ter a ressalva expressa de que essa doação, de que essa herança, de que esse legado está favorecendo os dois, de que está favorecendo o casal. A quarta hipótese é uma situação que deixa as pessoas extremamente confusas. As benfeitorias que são realizadas nos patrimônios particulares de um dos cônjuges, ou seja, aquele patrimônio que ele já trouxe para o casamento, um patrimônio que foi subrogado por um patrimônio particular, um patrimônio herdado ou doado apenas para um dos cônjuges, é um patrimônio particular. No entanto, as benfeitorias que forem realizadas dentro desse patrimônio serão comunicadas. O que é que isso significa? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Se você entra em um casamento do regime da comunhão parcial de bens com uma fazenda, essa fazenda é um bem particular seu, porque você já tinha esse bem antes de se casar. No entanto, se ao longo do casamento no regime da parcial você faz reformas, você faz melhorias, na prática, como é que isso acontece? Vai precisar ser feita uma apuração de qual foi o valor em pecúnia, em reais, em dinheiro, dessas benfeitorias, de quanto foi ampliado, de quanto foi melhorado, de qual seria esse valor. E esse valor vai ser dividido por 2. Mais uma vez eu chamo a sua atenção. Não é o bem que vai se tornar um bem comum. Não, um bem particular, ele continua sendo particular do cônjuge que trouxe ele para o casamento. No entanto, as melhorias, as benfeitorias, as reformas, as inclusões dentro desse patrimônio, sim, precisam ser repartidas por 2. E independentemente de quem está colocando dinheiro, de quem está colocando o suor do trabalho dentro dessas benfeitorias. Ainda que seja um bem particular seu e que somente você esteja pagando por essas benfeitorias, sim, elas vão ser divididas por 2. Porque qual é a presunção da lei, da justiça, dentro do regime da comunhão parcial de bens? Que ainda que um dos cônjuges não tenha contribuído financeiramente, onerosamente, com aquelas melhorias, com aquela ampliação do patrimônio, ele está contribuindo com a família, ele está cuidando da família, ele está contribuindo psicologicamente, emocionalmente, afetivamente. Então, há uma presunção de esforço comum no regime da comunhão parcial de bens e é por isso que muitas pessoas, inclusive eu que sou advogada familiarista, tenho ressalvas em relação a esse regime. Por quê? Porque nós sabemos que a presunção de esforço comum pode dar certo em muitas famílias, mas geralmente causa uma injustiça imensa em outras tantas. E a última situação que gera um patrimônio comum no regime da comunhão parcial de bens é a dos frutos de bens comuns ou particulares dos cônjuges, que forem recebidos, percebidos na constância do casamento ou que estejam pendentes de serem percebidos no momento em que aquele casamento se finalizar, no momento em que houver a separação de fato daquele casal. O que é que isso significa? Que se você tiver bens comuns com a outra parte, com o seu cônjuge ou com a sua cônjuge, os frutos desses bens comuns, que podem ser frutos naturais, como árvores, como frutas, como legumes, enfim, ou frutos civis, como aluguéis, como juros, como a valorização de cotas societárias. Todos esses frutos civis ou naturais de bens comuns, sim, precisam ser partilhados por 2, e isso é óbvio porque o bem já é comum. Mas também os frutos civis ou naturais de bens particulares. Vamos continuar no exemplo da fazenda que nós estávamos? Pois é, se você entra no casamento da comunhão parcial de bens com uma fazenda, e até então essa fazenda não era uma fazenda produtiva, mas ao longo do relacionamento você torna essa fazenda um lugar produtivo, você começa a plantar milho, plantar mandioca, plantar frutas, plantar limão, plantar laranja, e durante o casamento você começa a colher esses frutos, literalmente, vão ser divididos com a outra pessoa. A mesma coisa acontece com os frutos civis. Como assim, Laura? Se você, a partir de algum momento, começa a alugar essa sua fazenda para a temporada, os aluguéis que você recebe dessa fazenda, sim, integram o patrimônio comum e precisam ser partilhados por 2. Então, tomem cuidado ao achar que só porque é um bem particular no regime da comunhão parcial não vai gerar nenhuma consequência para o patrimônio
patrimônio do casal, porque não é bem assim que acontece. No regime da comunhão parcial de bens, caso você não saiba, não se comunica apenas o patrimônio ativo, os bens, mas também as dívidas que forem contraídas durante o casamento. Óbvio que com várias ressalvas. Mas, em virtude dessas dívidas, as obrigações que forem provenientes de atos ilícitos, ou seja, de atos que não são permitidos pela lei, elas não vão se comunicar com o patrimônio do outro cônjuge, porque aí é óbvio que seria até injusto. Salvo se essas obrigações decorrentes de atos ilícitos favorecerem a ambos os cônjuges. Tudo o que favorece aos dois precisa ser responsabilidade dos dois. Mas se favorecer a apenas um dos cônjuges, não vai ser partilhado, o patrimônio do outro não vai responder por essas obrigações. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que fulano e fulana são casados no regime da comunhão parcial de bens. Fulano atropelou uma pessoa e matou essa pessoa em um trajeto por conta de alta velocidade. A partir disso, fulano teria a obrigação, dentro de um processo judicial, de pagar uma indenização aos dependentes desse ciclista. Se o patrimônio de fulano for penhorado por conta dessa obrigação de pagar alimentos para as vítimas, para os dependentes daquele ciclista que veio a óbito, o patrimônio de fulana, que é casada com ele na parcial de bens, não vai precisar responder. Então, se eles tiverem um patrimônio juntos, se eles tiverem uma conta bancária conjunta, a parte de fulana precisa ser resguardada porque não responde pelos atos ilícitos, pelas obrigações decorrentes de atos ilícitos que o outro cônjuge praticou. Mais uma situação que gera separação do patrimônio no regime da comunhão parcial de bens são todos aqueles bens que forem de uso pessoal de um dos cônjuges, ou seja, você pode sair desse casamento com os seus bens de uso pessoal, com os seus acessórios, com os seus relógios, a não ser que aqui já faça uma grande ressalva, que relógios de marca, bolsas de marca, tudo aquilo que tiver um valor agregado gigante por conta da marca, pode inclusive ser considerado como patrimônio comum, mas aqui nós estamos falando dos bens de fato de uso pessoal e não daqueles bens de colecionador. Os livros que porventura você tenha e os instrumentos de profissão, ou seja, se você for um advogado como eu, tá? Os livros que você usa para o seu trabalho, os instrumentos que você usa na sua profissão, todo aquele arcabouço que compõe a sua profissão de advogado não é um patrimônio comum, é um patrimônio particular. É óbvio, que estando diante de situações familiares hipotéticas que mudam a todo tempo, isso em um processo de divórcio pode ser discutido, mas geralmente vai ser encarado como um instrumento da profissão de cada um, tudo bem? Por fim, mas não menos importante, os proventos do trabalho, as pensões, os meios-soldos, os montepios de cada cônjuge não serão partilhados. Mas eu preciso chamar muito a sua atenção para essa última hipótese, porque de fato, o seu salário não precisa ser partilhado. O seu contra-cheque não vai precisar ser partilhado. O seu prolabore não precisa ser partilhado. Mas eventual poupança, eventual acúmulo do provento do trabalho, sim, precisa ser partilhado. E é exatamente aqui que entra o caso do FGTS e que entra o caso dos investimentos. Ainda que você esteja, vamos dar o exemplo do FGTS e do investimento, ainda que você esteja com o seu salário, com o seu prolabore, com uma renda que é sua, com o provento do seu trabalho, colocando valores em uma conta e esses valores estiverem rendendo, sim, o acúmulo vai ser partilhado. A renda, os juros vão ser partilhados. Falando sobre o FGTS agora, todo o seu fundo de garantia por tempo de serviço que você tiver até o momento da separação de fato para receber, mesmo que você só receba depois de muito tempo do divórcio, tudo aquilo que foi acumulado durante o período do relacionamento precisa ser partilhado entre os dois. E é exatamente esse o entendimento dos nossos tribunais, entendimento pacificado, inclusive, de que o FGTS é partilhado dentro do processo de divórcio. Por quê? Porque todo esse valor que você tinha para receber durante o período do relacionamento e que você não recebeu, que ficou sendo acumulado lá, faltou para sua família. É exatamente essa a presunção da justiça, essa a presunção da lei. Agora que você já sabe tudo que é partilhado pelos dois, tudo que integra o patrimônio comum do casal no regime da comunhão parcial de bens e tudo que não integra, tudo que vai ser separado do patrimônio comum, ou seja, tudo que vai ser um bem particular, você também precisa entender alguns detalhes. É o de que a administração dos bens que são comuns, ou seja, a administração do patrimônio do casal,
cabe a ambos os cônjuges, cabe aos dois. E é exatamente por isso que, por exemplo, depois da separação de fato daquele casal, um deles não pode doar, um deles não pode emprestar, um deles não pode alugar o patrimônio que é dos dois sem a anuência, sem a ciência do outro cônjuge. Por quê? Porque isso implica em consequências jurídicas. Esse foi um vídeo mais longo, mas eu espero que depois dele você tenha entendido todos os riscos e todas as consequências do casamento no regime da comunhão parcial de bens. É por isso que, como advogada familiarista, eu te digo que no casamento, muitas vezes, vai ser melhor misturar regras de regimes diferentes, criando assim um regime misto, um regime híbrido, como nós chamamos, de bens. Laura, existe lá na certidão de casamento que aquele casal é casado no regime misto? Não. O casal vai escolher um regime, que pode ser o da parcial de bens, ou pode ser outro, da universal de bens, ou da separação de bens. Ele vai escolher um regime como regra geral, mas determinados bens vão ser separados ou vão ser incluídos no patrimônio do casal, a depender das regras que esses cônjuges queiram adotar. É isso que nós chamamos de regime de bens misto, de regime de bens híbrido. Eu sou Laura Nogueira, advogada especialista em direito de família e sucessões, e se você precisa entender como proteger a sua família e os seus bens, se inscreve aqui no nosso canal e nos acompanha nas nossas outras redes sociais para ficar por dentro de tudo.